Glória a Deus, sejam bem-vindos ao canal Examinando a Palavra de Deus. Hoje eu trago um tema de suma importância e eu queria que você ficasse atento. É sobre o rico dentro e fora da Palavra de Deus. Perguntas e respostas que talvez tenham chegado à sua mente. A reação hipócrita de Judas Iscariotes ao ver Maria, irmã de Marta e de Lázaro, ungir os pés de Jesus com um unguento de nardo puro, fez nascer uma frase dita por Jesus que vale a pena meditar nela. É a frase que diz: porque aos pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Há mais de 45 referências bíblicas que falam dos pobres, e há quem achem que o reino dos céus pertence às crianças e aos pobres. Será que todos os ricos têm lugar certo? Como no caso do rico de A Parábola do Rico e Lázaro, será que a nossa condição social é relevante para a nossa salvação? É sobre isso que vamos aprender com o Espírito Santo. A frase dita por Jesus nos faz entender que pobres no sentido financeiro da palavra sempre existiram e sempre irão existir. Então podemos dizer que é inútil reclamarmos da desigualdade social. Muitas vezes questionamos o porquê de muitos terem o bastante para dividir com os pobres não o fazerem, ainda que esses muitos sejam minorias. Uma coisa é importante entendermos que muitos têm o que têm por mérito próprio. Eles focaram no que realmente queriam, abraçaram as oportunidades, tiveram muitos nãos e não deixaram que isso os parasse. Superaram suas dificuldades e souberam aproveitar os sims com muita propriedade, subindo a cada dia, degrau a degrau, até chegarem ao tão almejado topo. Perceba que eu disse muitos, e não todos, porque entre essa elite tem aqueles que nasceram em berço de ouro e uma parcela significativa que chegou lá por meios ilícitos. Porém, comparada à imensa população mundial, são minorias. Por outro lado, a grande maioria são aqueles citados por Jesus no versículo que eu mencionei no início desse vídeo. Existem muitos motivos para essa classe de pessoa estar nessa condição, entre as quais se incluem a ausência de meta, falta de foco e competência. Elas tiveram as mesmas oportunidades que tiveram os bem-sucedidos e as deixaram passar. Desistiram no primeiro não que receberam. Outros nem sequer tentaram mudar de vida. São acomodados e conformados. Acreditam que são predestinados a viver com dificuldades financeiras e que o que têm de fato não lhes basta, mas é o que podem alcançar. No entanto, é importante reconhecer que todos têm suas virtudes e suas limitações. Levando a condição social para o lado espiritual, entendemos que existe uma parcela perceptível de crentes que acreditam que o céu não é lugar para afortunados financeiramente falando. Eventos como, por exemplo, a passagem que fala sobre o jovem rico, mais especificamente o versículo 23 do capítulo 19 de Mateus, induzem os irmãos leitores desatentos ou até mesmo preguiçosos de examinar a palavra de Deus a acreditar que a fala de Jesus sentencia os ricos a uma eternidade longe do reino dos céus e nem sequer percebem que a palavra difícil dita por Jesus é muito diferente da palavra impossível em seu contexto. A pergunta que o jovem rico fez a Jesus deixa claro que ele sentia um vazio dentro dele, pois sua riqueza não completava, e mesmo observando os mandamentos deixados por Moisés, ele não se sentia apto a conseguir a vida eterna. Sentia que ainda lhe faltava alguma coisa.
Quando Jesus respondeu a sua pergunta, talvez ele tenha tido um breve sentimento de alívio, porque tudo que Jesus disse até então era tudo que ele executava desde a sua mocidade. Talvez tenha passado em sua mente, enquanto Jesus falava, o seguinte pensamento: será que esse sentimento de vazio é coisa da minha cabeça? Pois tudo que ele está falando eu já faço desde minha mocidade. E alegre ele disse a Jesus: então não me falta nada. Ou falta? Como você já sabe, o título dessa passagem em Mateus 19, a partir do versículo 16, é o jovem rico, o que nos faz conhecer que este jovem tinha um tesouro na terra. E respondendo a sua pergunta bem no finalzinho do versículo 20, que foi: que me falta ainda? Jesus, conhecedor do seu cuidado e apego ao seu tesouro na terra, ao falar sobre um tesouro no céu, tentou fazê-lo enxergar que, renunciando a um tesouro corruptível, inevitavelmente o faria possuidor de um tesouro que ninguém poderia tirar dele e que lhe pertenceria por toda a eternidade. Nas palavras sábias de Jesus, de forma misericordiosa, estava uma a qual esse jovem gostava muito e que Jesus sabia muito bem disso, que era tesouro. Jesus queria que ele soubesse que ao dividir seu tesouro com os pobres, logicamente ele não o teria mais. Porém, cedo ou tarde isso iria acontecer. O seu tesouro não poderia acompanhá-lo para a eternidade, como nos ensina a parábola do rico insensato, em Lucas 12:20. Jesus queria que ele focasse em um tesouro no céu. Porém, ao sair pesaroso da presença de Jesus, ele deixou claro onde estava o seu foco, onde estava o seu coração. Era exatamente nesse ponto que eu queria chegar. A nossa salvação não está condicionada à nossa condição social, mas sim onde está o nosso coração. Ou seja, quando nós focamos em algo, colocamos o nosso coração nesse algo. Se sua meta é o reino dos céus, o seu coração está nos tesouros celestiais. Logo, você tem um tesouro, onde não há traça e nem ferrugem para os consumir, e nem tampouco ladrões para os roubar. Foi isso que Jesus tentou passar para o jovem rico. O triste é que ele entendeu, mas o seu coração estava entranhado nas muitas propriedades que possuía, por isso retirou-se entristecido. Reação essa que gerou esse versículo em que Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas será que esse versículo coloca todos os ricos nas mesmas condições do jovem da parábola de O Jovem Rico? Eu já respondi essa pergunta. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. É onde colocamos o nosso coração que revela onde desejamos estar. Esse versículo nos ensina uma coisa muito mais importante. Se você considera que o seu bem mais precioso está na terra, é na terra que está o seu coração. Por outro lado, se você considera que o seu tesouro está no céu, seu coração está no lugar seguro, longe de tudo que se corrompe. A atitude negacionista do jovem da parábola de O Jovem Rico estava evidente na sua retirada da presença de Jesus, pois disse mais em seu silêncio do que se ele tentasse dizer em palavras, mas principalmente expôs a sua verdadeira fé, ou, para usar as palavras corretas, a sua falta de fé. Ele não creu verdadeiramente na promessa feita por Jesus no que se refere ao galardão que se dará aos preocupados com os pobres. Sua atitude demonstrou que ele se preocupava de verdade no que ele podia palpar. Seu real pensamento era: não vou trocar o certo pelo duvidoso. Observar os mandamentos deixados por Moisés não lhe garantia uma fé genuína nos ensinamentos de Jesus. Isso acontece muito nos nossos dias. O que realmente essa parábola nos esclarece é que são muito poucos os ricos que se preocupam com os pobres. E falo de preocupação de forma literal, como por exemplo, sentar-se diante de uma farta mesa de jantar e pensar em quantos lá fora estão colocando seus filhos para dormir cedo, na intenção de ludibriar a fome por não ter o que comer, a ponto de perder o apetite. Jesus conhecia muito bem o coração daquele jovem rico, que, embora conhecendo a divindade de Jesus ao chamá-lo de bom, não tinha nenhum apreço pelos pobres e necessitados. São atitudes como a dele que impedem o homem de ter um tesouro no céu.
A aquisição de muita riqueza na terra pode se tornar uma armadilha que põe em risco a salvação do indivíduo que a conquista, pois a tendência é fazê-lo sentir uma sensação de poderio, de grandeza, superioridade, exaltação, vanglória, soberba, entre outras coisas, e, portanto, se torna um perigo nas mãos principalmente daqueles que se apegam sem esforço nenhum a bens materiais. Nem todos estão preparados para isso, mas como Jesus disse, a Deus tudo é possível. É totalmente equivocado afirmar que o céu não é lugar para aqueles que possuíram muitas riquezas, pois mais valioso é para Deus quem as possui do que todas as riquezas do mundo que ele possa adquirir. O céu não foi feito para suas riquezas. Elas são conquistas terrenas, pertencem à terra e perecem junto com todos aqueles que se apegam a elas. A Bíblia apresenta personagens bem-sucedidos que, apesar de acumularem riquezas, priorizavam o céu. Isso se refletia em suas atitudes em relação ao próximo, demonstrando amor e compaixão. O gesto de Maria, em João 12, versículo 3, não é sobre desperdício ou falta de sensibilidade para com os pobres, como disse Judas Iscariotes, mas demonstrou desapego a bens materiais e disponibilidade de servir a Jesus com o que ela tinha de melhor. Os irmãos Lázaro, Marta e Maria, amigo de Jesus, eram bem-sucedidos e muito importantes na sociedade. Os quase 330 gramas de nardo puro que ela usou para ungir os pés de Jesus valia atualmente aproximadamente R$10.000. Ela fez mais aos pobres com essa ação do que se tivesse dado esse valor a eles, pois seu gesto demonstrou aceitação ao sacrifício ao qual Jesus se dispôs a fazer, não só por eles que eram ricos, mas também pelos pobres de todas as gerações. Nós temos o costume de orar pelos pobres e necessitados e devemos continuar fazendo assim, mas não podemos esquecer de orar também pelos ricos. Pedir a Deus que trabalhe em seus corações, fazendo-os entender que suas riquezas não podem salvá-los, e que um dos homens mais ricos que a Bíblia menciona era temente a Deus e o serviu com todo o seu coração, até mesmo quando Deus permitiu que Satanás tirasse tudo dele. Nada justificava a tragédia que lhe acometeu, uma vez que ele era sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Seus bens, nem mesmo sua família, não eram sua prioridade. Sua prioridade era o céu. Ele tinha ciência de que nada que ele possuía era dele de fato, pois ele reconheceu: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus morreu pelo homem, não importa sua condição social. Por isso é importante que também lembremos dos ricos quando estivermos orando pela salvação da humanidade. Em Mateus 5, 44 e 45, ele contrariou a lei mosaica ao nos ensinar o que era amar o próximo em verdade. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Eu sei que isso é difícil, mas para Deus nada é impossível. Ore a Deus e peça esse sentimento no seu coração. Amém? Que Deus abençoe você. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Vou deixar um vídeo aqui recomendado, que é muito importante você assisti-lo. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.